Mas é claro, família, é claro que o Thiagão ia comparecer hoje aqui no YouTube às 7 da manhã, família. Começa hoje a temporada do nosso Vascão. E, sinceramente, eu sei que não tem nada a ver, mas fica muito difícil não lembrar, né, de 2025 e principalmente do dia 21, porque eu tô aqui nesse momento pensando, poxa, né, como seria diferente esse dia 15, início da temporada de 2026, capaz de campeão da Copa do Brasil 2025. Thiagão estaria nesse momento calvo não, né, careca, que eu ia raspar a cabeça. Mas é isso, família, bom dia, uma excelente quinta-feira, um dia abençoado para todos nós e uma temporada abençoada. Ah, perder a paciência, perder o sono, cara de bumbum, família, não preciso nem falar, né? Mas assim, meu pai do céu, papai do céu, o vascaíno precisa, aqui, ó, só disso aqui, um pouquinho de felicidade, um título! É isso, família, bom dia, tá? Muita resenha aqui nesse vídeo, claro que vamos falar muito sobre o confronto de logo mais contra Maricá, parece que o Vasco vai com força máxima, né? Até entendendo que, poxa, importante, esse time tá pronto visando o confronto contra o Mirassol no dia 28, o Vasco não pode dar mole, né, no Campeonato Brasileiro. A gente tem aqui algumas situações para falar sobre o Leandrinho, que decidiu o lugar que ele quer jogar, o Brenner também tem detalhes importantes aqui sobre essa negociação, uma notícia muito importante em relação ao Andrés Gomes, né? Porque a gente fica na torcida, família, para que esse jogador possa performar ainda mais, né? Porque assim, diferente de alguns atletas, exemplo, Coutinho, que não fez absolutamente nada na Copa do Brasil, na reta final, esse jogador não. Esse jogador botou o doce na sua boca, lá ele, mas botou, pô. Você ficou pensando, poxa, o cara não está tremendo nesse nível de jogo, nessa pressão, está esgotado. Não, jogou bola, jogou muita bola. Então, vou compartilhar aqui com vocês também uma notícia muito importante e trazer o Breiler vascaíno lá da ESPN, comentando um pouco sobre o início, né, dessa temporada do nosso Vascão. Ele foi um cara que pegou muito no pé do Pedrinho no ano passado, mas ele tá pontuando isso aqui no início da temporada. Peguei esse corte pra gente debater aqui também, família vascaína, então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, comenta, hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. Família, vamos seguir a nossa resenha. Deixa eu pontuar aqui com vocês. Estava acompanhando alguns resultados. Mirassol, o nosso adversário na estreia do Campeonato Brasileiro, perdeu para o Primavera por 3-1. Vasco, eu sei que assim, pô, Thiago, mas é o Primavera. Não, sim, não tô falando nada disso, sim. Tô falando isso, tô falando que o Mirassol é muito forte em casa, né? E o Vasco estreia fora de casa. Tem que estrear bem, né? Nesse Campeonato Brasileiro, até assim, um time que a gente não conseguiu ganhar em 2025. Mas você vê, né, como é que é o futebol. Amassaram o São Paulo, não sei se poupou, se preservou, se botou time misto. Mas tá aí, 3-1, né, para o Primavera. Se eu não me engano, acho que é a primeira vez, né? Não sei se é a primeira vez, um tempo atrás disputou. Mas há muito tempo não disputa, eu sei. Primavera tá aí. Família, falando um pouco aqui da classificação do Campeonato Carioca, no momento até que eu printei aqui a classificação, o jogo ainda estava rolando, mas eu esperei o jogo terminar, né, e o Bangu conseguiu ganhar do Flamengo por 2-1. Dessa forma tá ali, né, na liderança com o Flucê, que ganhou do Madureira, né, por 2-1. 3 pontos, Volta Redonda também ganhou, acho que do Boa Vista, né, e o Flamengo tem 2 jogos, né, jogou contra a Portuguesa, empatou e agora perdeu para o Bangu. Vasco encara o Maricá, se a gente não tem aqui na escalação do Maricá, no momento que eu estou gravando esse vídeo, família, é 11h50, tá? Então não saiu ainda a provável escalação do Maricá. O que eu sei do Maricá é que é treinado pelo Reinaldo, né? Que jogou aqui no nosso rival, no Flamengo, passou pelo São Paulo também. Não sei se vocês lembram dele, aquele atacante. Mas vamos lá, vamos comentar um pouco sobre a partida e depois a gente vai repercutindo aquelas notícias que eu comentei com vocês. Essa daqui é informação do canal Atenção Vascaínos. Ó, Fernando Diniz deve levar todos os titulares para a estreia do Vasco no Campeonato Carioca. Amanhã, às 9h30, contra o Maricá. Após 10 dias de treinos, o treinador vê a competição estadual como uma oportunidade essencial para preparar o time para o Campeonato Brasileiro.
A decisão também se justifica pela ambição do clube de conquistar o título carioca, que não levanta desde 2016. Além disso, o torneio estadual garantirá ao campeão uma premiação superior a 20 milhões. É mesmo? Não estava sabendo disso não. Lista de relacionados, família. Vamos lá, ó. Quem ficou de fora aqui? Matheus França e GB estão fora para aprimorar a parte física, enquanto Paulinho, Lincoln, Leandrinho e Sforza não vão para o jogo por opção técnica, né? O Leandrinho a gente vai comentar aqui, família, ele está negociando aí e deve acertar com esse time, né? Vale destacar aqui o Verratti, né, que está relacionado. A gente viu ontem uma informação do Germán Garcia Crova, que o Verratti aceitou, né, a proposta do Cerro. A gente está aguardando. No momento que eu estou gravando aqui, esse vídeo não saiu nada novo, tá, família vascaína? Antes de falar com vocês sobre o time titular, a gente debater um pouco, eu quero passar esse corte aqui do Breiler, falando um pouco, né, do início dessa temporada, e assim, de uma forma que o Vasco está melhor, né, está iniciando melhor essa temporada de 2026, melhor do que 2025, né, comparando o início, né, que o Vasco com João Vitor, Maurício Lemos, começou com o quarteto ali, o quadrado mágico, né, Paulinho, Jair, Tietê e Coutinho, com Alex Teixeira e Verratti na frente. E esse ano, além das opções, né, o Vasco começa forte aqui, o Campeonato Carioca. Mas vamos ouvir aqui o Breiler. Também tenha recebido a nossa equipe, né, Breiler? E aí, aberto algumas coisas deste bastidor, como andam conversas em relação à SAF, até essa questão de se ele pensa em seguir ou não no cargo. É importante, eu acho que o Pedrinho venha falar, venha esclarecer algumas coisas, depois do que foi um ano também conturbado de 2025 para o Vasco, né? Embora termine ali com decisão de Copa do Brasil, é inegável que foi também cheio de altos e baixos, e o Pedrinho também teve que enfrentar bastante coisa. E mesmo sob críticas, Glaucia, é fundamental que o presidente de um clube como o Vasco fale com a torcida, e dar esse tipo de entrevista é se comunicar com o torcedor, que o Pedrinho fale mais de agora em diante. Foi boa a entrevista. Eu tenho críticas à gestão do Pedrinho no futebol, né? Mas também preciso reconhecer que houve uma correção de rota importante no ano passado. A contratação do Admar Lopes foi um golaço, ajudou a ajustar e profissionalizar mais o departamento de futebol. O Admar trouxe contratações que deram resultado para o time, Cuesta e Robert Renan na zaga, a volta do Cauã Barros, Andrés Gomes lá na frente, Thiago Mendes. Então foram contratações que melhoraram o time e também sendo criativos no mercado. E com essa correção de rota, o Vasco está num caminho melhor nesse começo de 2026 do que estava lá em 2025. Manteve o treinador, há uma ideia, manteve a base do elenco, consegue até o momento sustentar e segurar o Ryan, que é a principal revelação, um jogador com muito potencial. Então o Vasco está num caminho melhor e, principalmente, né, se a gente olhar a trajetória, uma semifinal de Copa do Brasil, depois uma final. Aos poucos, vai construindo e se tornando mais competitivo, e até para isso o Vasco vai atrás do Brenner, que seria um reforço importante para a ideia do Fernando Diniz, e isso não significa se desfazer do Verratti. Veja que o Pedrinho acerta nesse ponto. O Verratti só vai sair se for uma vontade do jogador. Seria um erro de avaliação enorme do Vasco dispensar um cara que te entrega pelo menos 20 gols por temporada, que foi o artilheiro não só do time, mas da temporada no futebol brasileiro em 2025 com 27 gols. Então, por tudo isso, o Vasco tem de tentar encorpar, melhorar o elenco, ter profundidade e, ao mesmo tempo, ser cirúrgico nas contratações, como foi na última janela. Tá aí, família, eu concordo com o Breiler. Inclusive, eu já falei isso aqui, né, algumas vezes com vocês, né, pontuei que, poxa, esse início, né, de ano, o time, elenco, opções, time titular, né, vamos colocar assim, o time titular, principalmente, é melhor, tá bem melhor do que o início de 2025, que o Vasco não tinha ponta. Volantes ali, a coisa, né, uma maneira diferente do Carille jogar, porque ele não tinha pontas, a dupla de zaga, um time esse do Vasco, acho que é um time mais saudável também, então assim, diferente, tá? Esse início de 2026, perdão. Ah, Thiago, quer dizer alguma coisa? Eu espero que sim. Espero que sim, né? Claro que a gente tem que, né, conquistar os resultados em campo, mas espero que realmente possa ser diferente em comparação ao início de 2025. Mas eu queria falar de um nome, né, só para não ser repetitivo aqui e pontuar as mesmas coisas. O Andrés Gomes, o Ryan de 9, o Coutinho não, o Nuno, que não participou do início da temporada, a dupla de zaga, o Barros. Eu gostaria de falar do Thiago Mendes, né, que ontem não, tô gravando esse vídeo aqui para quinta-feira, né? Na terça,
Não, ontem mesmo, família, ontem mesmo. Tô ficando 22 aqui, Lloyd Augusto. Ontem mesmo ele fez essa postagem aqui, né, no treinamento ali, e brincando aqui com o GB, né, não vem de graça, queria tomar ali um ovinho, eu não sei, que a gente brinca muito socada. E assim, é um jogador, família, que também aumenta muito, né, o nível do Vasco. Claro, estando bem fisicamente. Eu fico ainda com um pouco de dúvida em relação a essa cabeça de área, né, e principalmente por ter o Coutinho também de terceiro homem ali, de meio campo. Ainda acho que o time do Vasco perde nesse setor do campo, fisicamente, tendo o Thiago Mendes e o Coutinho, mas eu espero que isso possa ser ajustado, né? O Vasco competiu legal contra o Fluminense e contra o Corinthians, tendo esse jogador que realmente mostrou um outro nível, né, de confiança, de talento, de qualidade, apesar, né, do Coutinho também ter ali a sua experiência e, poxa, uma carreira na Europa infinitamente superior à do Thiago Mendes, o Thiago Mendes não sentiu como o Coutinho sentiu, né, os jogos decisivos ali, Flu-C e Corinthians. Então é um cara também que eu olho hoje e falo assim, poxa, tá aí também. É um cara que, jogando a bola que ele jogou ali na reta final, e claro que a gente espera um Thiago Mendes ainda melhor, não vou dizer hoje, né, porque eles estavam aí, poxa, 2 semanas de férias, né, 10 dias de treinamento, poxa, é um cara que já tem ali uma certa idade, 33 anos já não é mais, né, um moleque, então demora, né, entrar no ritmo, parte física e tudo mais, mas eu espero um Thiago Mendes ainda melhor do que aqueles jogos, para que ele possa também ser esse diferencial, né? Fazendo aqui essa comparação com o início de 2025, família vascaína. E aí o time do Vasco, que pode entrar em campo hoje, tá na tela, ó. Léo Jardim, PH, Cuesta, Robert Renan, Puma, acredito que vai ser o Puma, não o Piton, né? O Piton ainda vai levar um tempo aí. Thiago Mendes, Barros, Coutinho, Andrés Gomes, Ryan e Nuno Moreira, família. Esse é o time do Vasco. A gente viu, assim, alguns times entrarem com força máxima, outros times, né, mesclaram ali. No início, né, a gente até destacou aqui um planejamento do Vasco. A ideia era essa, né, um time misto, mas o Diniz, né, esqueci de pontuar aqui com vocês. Deixa eu ver se eu coloquei. Acabou que eu não coloquei, né? A matéria estava pontuando que os jogadores do Vasco se colocaram à disposição, né? O time titular para jogar essa partida contra o Maricá. Legal, né? Legal, claro que a gente vai ter que dosar, entender a parte física e tudo mais. São 6 jogos, né? O Vasco estreia hoje e tem 6 jogos. O jogo de hoje contra o Maricá, mais 5 jogos. Então eu não acredito que o Vasco vai pegar, né, o time titular e jogar essas 6 partidas. De repente deve mesclar contra o Nova Iguaçu, time completo contra o Flamengo, e aí deve, né, mesclar aqui e visar o jogo contra o Mirassol. Mas eu acho importante sim a galera se colocar à disposição, e claro, o Vasco tem que iniciar muito bem essa temporada, não dar sopa para zebra, né, para o azar. O Grêmio perdeu ontem, né, por 1-0 para o São José. E assim, eu também não sei se o Grêmio entrou em campo com um time misto, titular, mas perdeu. Agora, não pode, né? Deus que me livre. A gente tem que iniciar bem hoje contra o Maricá, até porque, né, família, me parece que o Vasco vai levar essa competição a sério para tentar ganhar, né, seja o Carioca, e eu não sei, depois eu até quero pesquisar mais aqui se de fato é esse valor todo aqui de 20 milhões a premiação, né, para quem conquistar o campeonato carioca. E assim, família, falando do time, né, a gente não tem muita coisa nova, né, para acrescentar, porque esse time, né, que o Vasco jogou ali na reta final, podemos dizer desde o jogo contra o Inter, né, que o Thiago Mendes entrou, né, e aí foi esse time, claro que um jogou outro, o Vasco, não lembro, aí, né, preservou contra o Galo, mas a reta final foi esse time aí. Então, de repente, vai ser uma questão de ajuste, de posicionamento, que a gente vai ver. Será que o Nuno vai continuar jogando daquela forma, né, como um meia, tentando ajudar o Felipe Coutinho, saindo um pouco do lado esquerdo, né? Vamos jogar pelo lado de lá, isso. E a movimentação do Andrés Gomes, né, lado direito, do lado esquerdo, e o Ryan de 9. O que eu espero ver de novo no Vasco, e acho muito difícil isso acontecer, é o equilíbrio defensivo, né? Essa questão do Vasco em vários momentos ceder para o adversário, uma bola em profundidade, um passe no mano a mano, e a gente sabe que isso é complicado, cara. Isso é muito difícil, você jogar na zaga sem cobertura, no mano a mano, porque esse cara passou de você, mano, e dentro do gol. E aí vai pesando ali, a torcida vai enchendo a tua paciência, né? Vai enchendo, eu ia falar aqui, pá. E eu espero que o Diniz possa organizar mais, né, essa questão da defesa, de repente segurar um pouco mais o Barros. Eu sei que assim, a marcação-pressão
que o Diniz gosta acaba envolvendo, né, os volantes. Jogadores que poderiam dar uma cobertura, né, para a dupla de zaga. Né? Você vê que quando o Vasco sobe, vai o Thiago, vai o Barros, e aí numa situação que o adversário consegue, né, trocar, sair e fazer esse lançamento em profundidade, é quando o Vasco tem muita, né, dificuldade. Eu, assim, não espero ver essa dificuldade hoje, né, contra o Maricá, mas é uma estratégia, é um tipo de jogada que os adversários acabam se aproveitando desse estilo de jogo do Diniz. Então o Diniz poderia irritar a gente, né? O gênio /22 e tal, todos os outros sendo irônico aqui, família, e ajustar essa questão aí da defesa. E assim, falando individualmente, espero que os atletas possam começar muito bem, né? Com gols, que é o caso do Ryan, o próprio Andrés Gomes, né? Já mais adaptado, o grupo e tudo mais, conhece agora, né, a galera, você vira e mexe, vê aí nos treinos a galera brincando com ele, o Verratti tá muito mais, né, adaptado, e assim, né, todos os jogadores possam iniciar bem essa temporada, família vascaína. Seguindo a nossa resenha, pra gente falar aqui sobre o Leandrinho, também informação do canal Atenção Vascaínos, Leandrinho deu preferência ao Al-Sharjah e deve ser negociado pelo Vasco. O lateral também recebeu uma proposta do Midtjylland, da Dinamarca, mas optou por retornar ao futebol asiático. A oferta inicial do clube dos Emirados Árabes é de 3 milhões de dólares, cerca de 16 milhões, foi recusada pelo Vasco. E a expectativa é de um acordo por um valor um pouco maior. Leandrinho, inclusive, está fora da partida de amanhã contra o Maricá. Então, só vamos aguardar, né, família, para esse time colocar um pouco mais de papel na mesa e o Leandrinho segue a vida dele e a gente segue a nossa aqui, né? Essa informação que eu comentei com vocês, bem legal em relação ao Andrés Gomes. Tá aí. O Vasco encaminhou a permanência em definitivo de Andrés Gomes. O Cruz Maltino irá adquirir 70% dos direitos econômicos do atacante colombiano junto ao Rennes. Família, claro que, poxa, pode passar pela cabeça de algum torcedor, será que ele é isso tudo mesmo? Será, Thiagão, que, poxa, foi ali motivação para... Família, sei, né? Só o tempo dirá. Mas o que eu falava em 2005, eu vou repetir no início dessa temporada. Dentro das opções que o Vasco tem, lembra que eu falei com vocês esses dias que o Vasco precisa de mais jogadores de velocidade, pelo menos um, até citei aqui o jogador do Fortaleza, que acabou acertando com o RB Bragantino. Então, dentro das opções, o Andrés Gomes, ele é muito titular do Vasco. Mas muita coisa, muito. Errou, matou, muito titular do Vasco. Porque o Vasco não tem um jogador com esse perfil, com essa característica. Eu lembro que teve um amigo que foi no jogo contra o São Paulo, eu acho que o Vasco perdeu, e aí ele comenta aqui, defende aí o seu peladeiro, ele é muito ruim. E eu falei com ele, esse argumento, irmão, ele é isso, ele é aquilo, ele define errado, ele não sei o que, ele joga no Vasco. Ele é titular no Vasco. O Crave também uma vez deve sair, esse moleque não pode ser titular, ele tem que entrar na reta final dos jogos e tudo mais. Não. Ele tem que ser titular do Vasco. Ele tem saúde, falta saúde no Vasco. Como é que você vai tirar um jogador que tem essa dinâmica aqui de ajudar sem bola, de puxar um contra-ataque, de chegar no fundo, efetuar um cruzamento? E assim, com as duas pernas, né? A perna esquerda também. Ele chega no fundo e cruza bem, né? O cruzamento contra o Fussegol do Verratti, perna esquerda. Então, é um jogador, família, que hoje, eu acho que 99% da torcida do Vasco tomaria essa decisão. Não, vamos adquirir 70% do jogador. Agora, só o tempo dirá para a gente analisar essa tomada de decisão aqui do Vasco. Mas, repito, uma decisão correta. E ainda bem que o Vasco está aqui comprando esse jogador. E, assim, tem potencial, muito potencial para o Vasco revender aí no futuro e botar um papel colorido no bolso, família. É isso, na minha opinião, uma excelente notícia. A gente finaliza aqui, né, com uma apuração do Joel Silva em relação ao Brenner. Tá aqui, ó. Vasco e Udinese negociam uma forma de pagamento para fechar acordo por Brenner. O valor de 4.200.000 euros agradou ao clube italiano, mas o parcelamento ainda impede o acerto final. Questionado sobre o aceite da oferta, um membro do staff do atacante respondeu: parece que sim. Então, assim, família, vamos contar? Né? Vamos contar aí com o Brenner, né? Eu tava... se não aparecer nenhuma outra proposta, né? Que de repente isso pode complicar, né? Aparece um time aí querendo botar o dinheiro à vista, o caramba, pode dificultar pro Vasco, né? Mesmo com o desejo aqui do atleta de jogar no Vasco. O Garoni ontem fez umas postagens
no Insta dele, pontuando os números do Brenner, né? Temporada 24-25 pela Udinese e o Cincinnati, 21 jogos, 8 gols, 3 assistências. E na temporada com o Diniz, 19-20, 44 jogos, 22 gols e 4 assistências. Cara, assim, é aquilo que eu falo com vocês. Há muita raça de tempo que eu não assisto um jogo do Brenner. Mas, nossa senhora, deve ser por aí, né? 2019, 2020. Então há muito tempo. Mas é isso, a gente comenta em relação àquele momento dele, né? E aquele momento foi excelente. A gente espera que o Diniz, né, possa conseguir ajudar o Brenner para que ele possa nos ajudar com esses números, né? Esse número de gols. E a gente vai precisar que outros jogadores possam aparecer, até mesmo, né, família? Assim, eu acho que a fase do Verratti, ela vem caindo, né? Não acredito muito que o Verratti ia manter esse número de gols, até porque hoje ele é um reserva do Vasco, tem esse detalhe também, né? Então o Vasco vai precisar de outros jogadores, né? Que outros jogadores possam aparecer e contribuir com esse número de gols, que, por exemplo, né, o Verratti fez 27, né, na última temporada. Assim, família, eu gosto muito de acompanhar algumas entrevistas. Em outro dia eu estava vendo um corte, né, lendo o jogo. É uma página até que o Diniz já elogiou esse moleque. Gosta, assim, acompanha o trabalho dele. E ele estava mostrando uma entrevista do Luiz Henrique, treinador do PSG. Cara, se eu não me engano, no jogo, o Mbappé tinha feito 2, 3 gols. E aí, ali após o jogo, ele dando uma entrevista, ele fala que ele não gostou da participação do Mbappé. Aí o cara comenta, que isso? Mas o cara decidiu, o cara fez os gols e tudo mais. Não, mas ele pode ajudar mais a equipe, né? Sem bola, pra gente não sofrer, defender. E esse é meu ponto, sabe? Em relação ao Verratti nessa temporada, tá? Não vou nem falar de 23 e 24, e assim, não vou falar também de toda a temporada 2025, até porque o Vasco foi ter opções para modificar esse cenário, né, lá meio, né, para a reta final do ano, porque até então, o Thiagão aqui não levantava esse debate em relação ao Verratti. Mas é isso, família, o Vasco, né, o Verratti, né, nesse ano, principalmente junto com o Coutinho, o Vasco fica, repito, falo muito isso aqui com vocês, um time muito frágil fisicamente. Muita dificuldade de marcar. Então a gente às vezes, o Verratti vai lá, faz 2, faz 1, mas o Vasco perde, toma 3, toma 2, e aí a gente não tem esse olhar. Só fica, mas o cara faz gol. Mas família, sem bola, dificulta muito. É isso, não é o Thiagão que tá falando besteira. O próprio Luiz Henrique. Eu lembro que eu coloquei um corte dele falando exatamente isso. Hoje o jogador participa também do jogo sem bola. É tão importante quanto. Porque não levar gols, ajudar nessa fase sem bola, poxa, te aproxima de um bom resultado. Se você não tomar gol, te aproxima, né? De um bom resultado, de ganhar, de empatar, não perder, pelo menos. Então o Vasco tem muita dificuldade nesse sentido. Por isso que lá, né, nessa época eu já defendia, né, quando chegou ali as opções, principalmente o André Gomes, o Verratti no banco. Essa temporada o Verratti, na minha opinião, é banco, né? Continuo batendo nessa tecla, difícil jogar Felipe Coutinho e Verratti juntos. E aí você chega com um jogador que, assim, sinceramente, eu não lembro da capacidade física dele no jogo sem bola, tá? Não lembro. Mas era um cara que, em termos de bola, de jogo, de movimentação, estando próximo da área, é mais leve, é mais móvel, né? Então pode trazer também aquela dinâmica que eu venho comentando com vocês, família. Além desse casamento que já deu certo, e a gente espera que, firmando tudo certo, cartório, assinou, pá, aqui, casados, Brenner e Diniz possam viver um bom momento, né, nessa temporada, assim como foi lá no São Paulo. Família, fui.